A Fórmula 1, eu não canso de dizer, é um esporte bastante complexo, envolve muitas partes, há componentes de negócio, política e um pouco de esporte também. E aí, com tanta coisa acontecendo, tornou-se ao longo do tempo um campo fértil para muitas teorias conspiratórias. Algumas estapafúrdias, descabidas, absurdas e outras quase realistas. Então é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go, das 10 mais apetitosas teorias conspiratórias de todos os tempos. Vamos lá! Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN para você e para mim que gostamos de segurança para navegar pela internet. Para você e para mim, porque eu uso no celular, no desktop, no notebook, e se tivesse videogame como pretendo voltar a ter, também usaria. Mas você não sabe o que é VPN? Eu explico. É a sigla em inglês para Virtual Private Network, uma rede privada de dados para você navegar com segurança. Ele encripta, ele codifica seus dados que estão por aí trafegando pela internet livres, leves e soltos e às vezes podem ser pegos por anzóis maliciosos. Todo dia a gente fica sabendo de notícias, de vazamentos de dados, de gente tomando golpe, etc. Pois é, Surfshark é a sua arma contra isso, eu sei porque eu uso, eu garanto. Além de codificar seus dados, te protege de outras tantas ameaças pela internet e te permite inclusive outras funcionalidades, como por exemplo, mudar a sua localização. Assim você pode ver aquele filme, aquele seriado que está num catálogo de um determinado streaming que não está aqui no Brasil, porque você sabe, essas coisas são diferentes. E se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom SPLASH nesse mês de dezembro, temos uma promoção para o mês de festas. Até 6 meses grátis adicionais. Então, tô quebrando uma para você. O link está aqui embaixo na descrição. Use meu cupom SPLASH até 6 meses grátis a mais. Beleza? Então é isso e vamos em frente. No começo desse ano, mais ou menos ali para abril ou maio, de acordo com a data do documento em que estava o roteiro prontinho para apertar REC e começar a gravação, nosso querido Sérgio Civerli do Boteco publicou ele um episódio sobre as conspirações que eu não assisti para não contaminar com o meu roteiro, não quero comparações, adoro o Sérgio, não sei de quais ele falou e nem se alguma vai bater com o que eu tô falando aqui. Quando ele ficou sabendo disso, ele falou para mim, pô Rodrigo, mas por que você não publicou? Ia ser engraçado, etc. Eu falei, não, justamente eu queria soltar o meu longe do seu para não parecer que estou fazendo comparações, publicando em cima, querendo desdizer, etc. Portanto, adoro os vídeos e o canal do Sérgio, mas não vi especificamente esse porque eu queria fazer. Ok? Então, se alguma dessas 10 histórias que eu vou contar aqui bater com alguma do Sérgio e a gente contar ligeiramente diferente, tá tudo certo. Vamos então às 10 teorias conspiratórias saborosas que eu separei pra gente. Em 2007, a gente sabe, há uma história muito bem documentada e trash da história da Fórmula 1. A McLaren foi pega espionando a Ferrari numa história que parece filme B tosco de espionagem com um pouco de comédia. Porque um funcionário da Ferrari, Nigel Stepney, frustrado com uma promoção que não veio, talvez um dia eu devesse contar essa parte da história em separado, mas não vai ser agora, resolveu vazar plantas do carro que viria da Ferrari em 2007 para um coleguinha na McLaren, Mike Coughlan. Ninguém teria sabido dessa história e a gente não estaria aqui contando ela no vídeo se algum iluminado na McLaren, ao invés de fazer o trabalho dentro de casa, não tivesse resolvido passar todo o trabalho de cópias e de reimpressões por um café perto da McLaren em Woking, na Inglaterra. O cidadão que trabalhava no café, fã de Fórmula 1 e mais fã ainda da Ferrari, viu pilhas de documentos, centenas de páginas com o timbre da Ferrari sendo xerocopiados. Jovem, xerocopiados é tirar cópia numa máquina de xerox. Achou aquilo tudo muito estranho de estar acontecendo numa cidade em que a sede era da McLaren e resolveu chamar a polícia. Essa história toda é muito bem documentada, já falei de partes diferentes dela aqui ao longo da história do canal. Muito bem, muito bom, deu um rolo danado. Mas aí, o que acontece de estranho é, no final do ano, com todas as chances possíveis de levar o título, nem Lewis Hamilton, nem Fernando Alonso vencem uma disputa dramática que tem sua resolução aqui em Interlagos, e quem tinha menos chances matemáticas de vencer, Kimi Raikkonen de Ferrari,
levou. E a grande teoria conspiratória é: a McLaren foi forçada a entregar o campeonato de 2007 para a Ferrari para escapar de punições maiores por parte da FIA no rolo da espionagem. Segundo sustentam alguns, a McLaren teria topado fazer um acordo então com o Supremo e com tudo, dizendo: ok, nós já vamos ser eliminados do campeonato de construtores, pagamos uma multa de 100 milhões de dólares. Join me and I will complete your training. E aí, para não matar o campeonato que estava animado, a FIA não excluiu Hamilton nem Alonso, mantendo os pontos de pilotos, embora a equipe tivesse os seus zerados, e a briga é definida aqui na última corrida. Só que aí, como eu falei, Raikkonen era o azarão. Só que algumas coisas estranhas aconteceram na última corrida do ano, porque do nada, Hamilton, que no momento estava em condições de levar o título, teve uma caixa de câmbio que parou de repente de funcionar e ele não conseguia trocar de marchas. Depois o carro voltou a funcionar normalmente e Hamilton foi até o final. Uma falha dessas não se auto-resolve. Nas onboards, inclusive, não é possível ver Hamilton apertando nada de diferente, nem dando nenhum comando para resolver nenhum problema. Terminada a corrida, Nico Rosberg, o quarto, Robert Kubica e Nick Heidfeld, quinto e sexto de BMW Sauber, são investigados por uma irregularidade no combustível. Interessado em salvar a lavoura, a McLaren faz pressão, protesta o resultado, afinal, se os três fossem desclassificados, isso lhe favoreceria. Mas a FIA, depois de analisar o caso, ainda aqui no Brasil, mantém o resultado. Anos depois, em 2012, já de malas prontas para sair da McLaren, Hamilton deu uma entrevista ao jornalista Mark Hughes e disse: na época eu não soube, hoje eu sei do que aconteceu, mas não posso falar do assunto. Mistério. Colin Chapman, você sabe, é um dos nomes mais importantes da história da Fórmula 1. A ele são atribuídas N revoluções técnicas que fazem um carro de corridas ser como é hoje. Asa de avião invertida, efeito solo, side pod, monocoque, você escolhe e tem o dedo de Colin Chapman. Fundador da Lotus, fabricante de carros e equipe de corrida, tem, sem dúvida, seu lugar na história do automobilismo. Só que há uma teoria conspiratória envolvendo a sua morte e envolvendo o Brasil. Porque envolto em dívidas, há quem sustente que Colin Chapman forjou a própria morte para desaparecer de cena e deixar os credores sem receber. E aí, há quem sustente que ele viveu no Mato Grosso, mais especificamente no Pantanal, escondido até o fim da vida. Essa história já foi contada de várias formas, em diversos lugares, por vários autores, mas tem um ponto muito interessante que acrescenta ali uma pitada de verossimilhança à história. Uma pitada bem pequena. Sua esposa, eu acho que chamava Ethel, odiava o Brasil. Veio pra cá uma vez para sair falando mal e jurar que nunca mais retornaria. Curiosamente, depois da morte de Chapman, voltou a aparecer no Brasil nas corridas subsequentes. E isso foi o suficiente para os teóricos da conspiração dizerem: tá vendo? Ela veio pro Brasil visitar o marido. Carlos Reutemann foi o segundo maior piloto argentino, porque o primeiro foi Juan Manuel Fangio. Correu ao longo de todos os anos 70, companheiro de José Carlos Paty na Brabham, depois foi correr na Ferrari ao lado de Lauda e em 80 estava na Williams. Disputou o campeonato contra o companheiro Alan Jones e contra Nelson Piquet na Brabham e perdeu. Em 81, achou que era sua vez e, não cedendo passagem para Jones no Brasil, iniciou uma guerra interna na equipe. Venceu a corrida, mas arrumou uma baita briga. No final daquele ano, Piquet venceu seu campeonato e Reutemann vem de Williams em 82 pensando que talvez agora fosse sua vez. Mas aí ele começa o campeonato, corre as primeiras provas e repentinamente abandona a Fórmula 1 sem dar explicações. Semanas depois, um grupo de operações especiais da Argentina invade as Ilhas Falkland ou Malvinas, uma antiga reivindicação territorial portenha. As duas nações vão à guerra e os ingleses acabam retomando o território. Pois bem, e há quem diga que Reutemann, trabalhando para uma equipe inglesa, recebeu a dica de alguém bem posicionado no governo argentino: é melhor você sair daí. Como outras teorias conspiratórias dessa lista, essa tem uma pitada de verossimilhança dada pelo fato de que depois Reutemann teria uma longa carreira política na Argentina, chegando à posição de governador e senador. E aí alguns pensam que foi por isso que ele pulou fora. Se continuasse trabalhando para uma equipe inglesa, teria problemas em casa.
Em 2015, Fernando Alonso estreava pela McLaren, revivendo sua parceria que tinha sido vitoriosa no passado com a Honda. E aí, durante os testes de pré-temporada numa manhã de sol no circuito de Montmeló, Alonso bate estranhamente contra o muro interno de uma curva relativamente simples. Era a curva de número 3 em Barcelona e ele vinha numa velocidade baixa e bate para dentro, contra o muro de concreto sem grande violência e nem danificando muito a McLaren. Mas ele demora para sair do carro, ambulâncias chegam e ele é removido de helicóptero para um hospital. Não bastasse isso, e a McLaren também não manda seu companheiro Jenson Button para a pista pelo resto do dia. Por uma batida relativamente tranquila, Alonso fica muito tempo no hospital em observação e perde inclusive a primeira prova do ano, sendo substituído por Kevin Magnussen. Relatos vêm do hospital de que Fernando teria tido uma perda de memória e acordou em 2015 dizendo que tinha 14 anos de idade, que corria de kart e seu sonho era chegar na Fórmula 1, o que colocava ele mais ou menos na linha do tempo de 1995, quando ele de fato tinha os tais 14 anos de idade. A McLaren nunca se pronunciou oficialmente a respeito. Fernando Alonso nunca respondeu claramente o que aconteceu com ele e hoje em dia ninguém mais quer perguntar. E há um vídeo circulando na internet dizendo: essa é a maior teoria conspiratória da história da Fórmula 1, porque depois desse dia Alonso parou de envelhecer. Essa parte eu acho muito divertida e não ia deixar de contar para vocês. Bernard Charles Eccleston. Bernie Eccleston é o cara que transformou a Fórmula 1 no que ela é hoje. Um ex-vendedor de carros, embrenhou-se pelas pistas, tentou ele mesmo pilotar, vou colocar uma foto aqui para vocês, mas gostando de corridas, comprou a Brabham quando o Sir Jack volta para a Europa com mulher e filhos, vende a equipe nos anos 80 quando já tinha se tornado o homem do dinheiro, comandando todo o show e cuidando dos interesses dos construtores. Mas existe uma passagem curiosa sobre as origens de Eccleston que diz que ele foi um dos assaltantes do trem pagador. Desbocado como é, Eccleston já tratou do tema e disse: eu sou amigo de um dos caras que foi preso assaltando o trem pagador, mas eu mesmo nunca participei. Fato é que dos anos 70, 80, 90, 2000 e 2010 ele ganhou tanta grana com a Fórmula 1 que ia faltar trem pagador para encher. Em 1988, a McLaren com o MP44 chegou muito perto da perfeição, como o RB19 nesse ano de 2023. Senna e Prost venceram 15 das 16 corridas, 7 para Prost, 8 para Senna, que levou o campeonato, e o carro sob direção técnica de Gordon Murray e chief designer Steve Nichols, como eu disse, chegou muito perto da perfeição, vencendo 15 de 16 provas. E a teoria conspiratória desse tópico passa justamente pela única corrida que a McLaren não venceu naquele ano, que ficou com a Ferrari em Monza. Semanas antes, Enzo Ferrari morreu em Modena, causando comoção na Itália toda, e com a corrida seguinte acontecendo em solo italiano, há quem sustente que a FIA deu uma forcinha para a Ferrari, permitindo que eles andassem com a pressão do turbo acima do que o regulamento mandava. Fato é que Berger e Alboreto andaram muito bem, a McLaren teve uma quebra com Prost e Senna, vendo as Ferrari chegando, se afobou, errou, bateu e ficou de fora quando tentou colocar uma volta sobre Jean-Louis Chileser. Vitória da Ferrari em casa nessas circunstâncias com dobradinha. E aí eu te pergunto, Senna fazia parte da conspiração? Em 2012, coisa parecida teria acontecido no Grande Prêmio da Espanha. Frank Williams tinha feito aniversário naquele mês e a Williams não vencia uma corrida já há um bom tempo. Foi então que a Pirelli teria dado pneus especiais para a equipe de Sir Frank ter um desempenho acima da média. Maldonado, que era meio descabeçado, mas era veloz, faz uma corrida incrível, vence em Barcelona, segura Fernando Alonso, que pressionou a prova toda, e aí, para acrescentar aquela pitada de verossimilhança, porque toda a teoria conspiratória tem um elemento de verdade, logo depois da corrida, os boxes da Williams pegam fogo, queimando por inteiro e não sobrando nada. E aí, para quem gosta de uma conspiração, tava lá a destruição das provas do crime. No Grande Prêmio de Abu Dhabi 2021, a gente sabe o que aconteceu. Hamilton precisava vencer, a vitória lhe dava o título, ele estava atrás nos pontos e Verstappen era favorito. Max faz a pole, Hamilton é segundo, eles acabam disputando posição e Hamilton, num lance polêmico, consegue a ultrapassagem. Já próximo do final, ele parecia caminhar para o 8º título mundial, quando Nicolas Latifi de Williams sofre um acidente que precipita um safety car
que muda completamente a história da corrida, vocês sabem. E aí essa teoria conspiratória sustenta que Mick Schumacher, correndo naquele ano pela Haas, pressionou Nicolas Latifi para que ele batesse, o que levou a todos esses acontecimentos. E por quê? Porque assim Hamilton não ultrapassaria o recorde do pai de Mick. Ainda envolvendo Schumacher, em 1999, o então bicampeão mundial, que tinha vencido 94 e 95, estava na cruzada para tirar a Ferrari do jejum que vinha desde 79. Parecia que finalmente seria aquele o ano. O carro desenhado por Rory Byrne sob direção técnica de Ross Brown e equipe comandada por Jean Todt parecia no ponto. Mas então Schumacher sofre um acidente em Silverstone, ficando fora de combate até o final do ano. Àquela altura, Ed Irvine tinha chances matemáticas e título e começa então a ser priorizado pela equipe, que traz Mika Salo para substituir Schumacher. Ele vence corridas, reage no campeonato, alcança Mika Häkkinen e os dois vão disputando até o final. Mas houve um lance inexplicável na Bélgica que dá aso a teorias conspiratórias. Porque Irvine, sabendo que não ficaria, a Ferrari traria Rubens Barrichello, que tinha assinado com a Jaguar. E alguém dentro de Maranello teve um estalo e pensou: nós vamos vencer o campeonato e vamos ficar sem o número 1, que vai embora para Jaguar. A Ferrari faz com Irvine um pit stop inexplicavelmente lento. Eu achei que tinha sido em Spa e na verdade foi em Nürburgring. Enquanto a equipe se atrapalha e traz os pneus e um baita rolo acontece. Ainda assim, ele chega à última corrida do ano no Japão, numa pista em que sempre andou muito bem, porque correu por lá há muitos anos, com chances de campeonato, mas tem um misterioso problema técnico no seu carro. Mika Häkkinen acaba sendo então campeão por 2 pontos. Existe alguma dessas teorias conspiratórias que você acha que efetivamente é verdade? Comente aqui embaixo. E aliás, comente também se existe alguma muito boa que eu deixei de fora. Quem sabe a gente pode fazer uma segunda edição. Esse foi então mais um episódio do Splash & Go no YouTube, o episódio das principais ou das mais divertidas ou das mais doidas teorias conspiratórias de todos os tempos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, e eu te vejo aqui nos próximos vídeos, e você sabe, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser receber notificação dos vídeos que a gente publica por aqui, são de 70 a 80 por mês. Todo mês, nós temos grupos de notificação no Telegram e do WhatsApp, assim você não perde nenhum e fica sabendo assim que eu publico. No Telegram somos 1.300 e tanto, e no WhatsApp, o Houston disse, estamos encostando em 1.000. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.